o compartilhamento da tela agora, né? Eu só estava fazendo assim um rápido resumo, né? Será que do que a gente viu até agora nessas 2 aulas, mais essa meia que a gente viu hoje, né? Então, 2 aulas e meias, né? E o que a gente vai ver agora, um pouco da parte de desenho, já entrando na parte de desenho, né? A gente viu sobre cotas, escalas, né? Algumas coisas que a gente vai ver hoje sobre técnicas e regras para dimensionamento. E perspectivas, né? Perspectiva isométrica, que seria aquela representação no plano de um objeto no espaço. Deixa eu fazer. Para quem tem dúvidas, né? Marcelo foi o... Né? Eu acho que tem que ler, né? Não tem outra... Como eu falei, é que nem matemática, né? Para alguns a matemática é muito tranquila, né? Bem fácil de entender, para outros não. A mesma coisa acontece com o desenho, né? Com a química, com a biologia, né? Tem alguém que tem mais facilidade, alguém que tem menos facilidade, né? E como que se supera isso é lendo, pesquisando, né? E claro, estou falando dessa parte teórica, né? Mas daí na prática, aí a prática mesmo, né? Então, fazer aqueles exercícios, né? Vistas ortográficas, né? Então, fazer os exercícios vai ser bom para fixar isso, tá? Utilizando o sistema de projeção cilíndricas ortogonais, o matemático francês Gaspar Monge criou a geometria descritiva que serviu de base para o desenho técnico, utilizando 2 planos perpendiculares, um horizontal e outro vertical. Aqui ele representou π1 e π2, o π' e π2'. Ele dividiu o espaço em 4 partes denominadas diedros, né? Lembra que a gente tinha lá na aula passada, conforme os sinais das coordenadas mongianas, o meu ponto ele ia cair ou no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto diedro. Lembra desse esquema, né? Então, um objeto colocado em qualquer diedro terá suas projeções horizontal e vertical, né? Como o objetivo é visualizar o objeto num só plano, o desenho é denominado épora, né? Ou planificação do diedro, que consiste na rotação do plano horizontal de modo que parte do anterior coincida com parte do inferior, enquanto o plano vertical permanece imóvel. A linha denominada pelo encontro dos dois é chamado de plano de terra. Seria aquele conceito, por exemplo, acho que tem que ligar na tomada, que senão vai acabar a bateria do meu laptop. Já estou ligando aqui. Liguei. Então, representação no primeiro e no terceiro diedro. Então, isso aqui seria aquela representação espacial, né, do objeto. Lembra daí que a gente, conforme se pegasse um ponto, por exemplo, né, eu ia ter uma coordenada aqui, uma projeção nesse plano vertical, né, outra no plano horizontal, e aí eu ia ter os valores, por exemplo, aqui eu chamava de afastamento, né, a distância da linha de terra até o ponto no plano horizontal, né, a projeção do ponto, né. Vamos supor esse vértice aqui dessa figura, né, vou projetar ela aqui no plano horizontal, e a essa distância da linha de terra até ela eu chamo de afastamento, e quando projetar ele no plano vertical, essa distância da projeção no plano vertical até a linha de terra eu chamava de cota. Também existia aí um terceiro ente, que era a abscissa, né, que era, se eu tivesse uma referência na linha de terra, seria a distância dessa referência. Bom, só falamos sobre isso, que é para dizer que as vistas ortogonais, elas são baseadas nesse tipo de projeções mongianas, né?
Então, eu posso pegar o mesmo objeto, colocar no primeiro ou no terceiro diedro. Conforme eu rebater ele, eu vou ter a vista lateral, né? Por exemplo, aqui, né? Tem um objeto. Vamos supor que essa seja a vista principal, a vista de frente. Vamos dizer assim, né? Eu vou ter uma vista lateral aqui. Ou seja, eu vou projetar essa vista, vamos dizer, lateral direita aqui, ó, ou esquerda, né? Vou projetar no plano vertical, a vista superior no plano horizontal, né? Aqui é a mesma coisa. A vista superior no plano horizontal e a vista lateral, vamos dizer que seja lateral esquerda aqui, ou direita, depende do ponto de vista, né? Eu vou projetar no plano vertical, certo? Então, tem uma pequena diferença entre as duas baseada nisso. Por exemplo, no primeiro diedro, vejam aqui, ó, primeiro diedro, que basicamente as projeções, os desenhos aqui no Brasil são baseados no sistema europeu, ou seja, feitos em primeiro diedro. O que muda? A representação é a mesma, a vista é a mesma, é as posições dela em relação, por exemplo, à vista principal do desenho, né? Vamos supor que essa é a vista principal e essas duas aqui são as superior e lateral, vamos dizer, direita, sei lá. Se for no terceiro diedro, a vista lateral direita ela fica na esquerda, certo? Se for a vista superior, ela fica abaixo da vista principal, certo? Isso no primeiro diedro. E é dado por isso aqui. Ela está aqui, ela é projetada lá. Pela posição no espaço, né? Em relação aos planos. Por isso que tem essa diferenciação. Mas depois só tem uma regrinha para decorar que eu vou ensinar para vocês. Opa! Aqui, ó. O mesmo objeto, então, a vista lateral direita fica na direita, a vista superior fica em cima. Notaram que, ao contrário, nesse aqui a vista superior fica embaixo da vista principal e a vista lateral, vamos supor, direita, fica à esquerda. Aqui é direto, tá? Vista lateral direita na direita e vista superior em cima. Certo? Bom. Aqui uma representação em épora, né? Primeiro diedro, terceiro diedro. Lembra que eu tinha mostrado na aula passada, conforme o sinal, eu tinha a configuração típica do primeiro, do segundo, do terceiro diedro e do quarto. Então, daqui que foi tirado isso, certo? Define a norma técnica brasileira, a NBR-ISO, 10209, dígito 2 de 2005, que o termo representação ortográfica significa projeções ortogonais de um objeto posicionado normalmente com suas faces principais paralelas aos planos coordenados, sobre um ou mais planos de projeção coincidentes ou paralelos aos planos coordenados. Esses planos de projeção, só deixa eu tirar isso daqui, são do objeto, sejam relacionados entre si. As vistas do objeto habitualmente são obtidas sobre 3 planos perpendiculares entre si, um vertical, um horizontal e um de perfil, né, que define um diedro tri-retângulo como sistema de referência. Bom, vamos lá. Atualmente, a maioria dos países utiliza o método de representação por diedro, adotam a projeção ortogonal no primeiro diedro. No Brasil, a ABNT recomenda a representação do primeiro diedro. Entretanto, alguns países, como por exemplo os Estados Unidos e Canadá, representam seus desenhos técnicos no terceiro diedro. Certo? No primeiro diedro,
o objeto situa-se entre o observador e o plano de projeção. No primeiro diedro. No terceiro diedro, o plano de projeção situa entre o objeto e o observador. Esses símbolos aparecem no canto inferior. Esses símbolos aparecem no canto inferior direito da folha de papel dos desenhos técnicos dentro da legenda. Certo? A seguir serão mostradas as diferentes representações de desenhos em primeiro e em terceiro diedro. Bom, você vai dizer, professor, não entendi nada. Eu vou dizer assim, ó, olha, também não precisa entender muito. Se tu não quiser entender isso aqui, certo? Esse lance do observador, não sei o que, eu não vou nem me adentrar muito nisso aqui, tá? Gravem isso aqui, ó. Por exemplo, primeiro diedro, vista superior abaixo da vista principal. Vista lateral direita à esquerda da vista principal. E se for ao contrário, vista lateral esquerda à direita da vista principal. Vista inferior acima da vista principal. Isso é primeiro diedro, que é o que a gente usa, né? No terceiro diedro, a relação é mais ou menos direta. A vista superior fica acima da vista principal, a vista lateral direita fica à direita da vista principal e a vista lateral esquerda fica à esquerda da vista principal. Como que é representado? Se tu souber interpretar isso aqui, ó, esse símbolo, certo? Você pega, né? Por exemplo, essa ponta fina do cone aqui no primeiro diedro, vamos dizer assim, aqui ela está, eu posso dizer que ela está à esquerda, né? Então, não, essa aqui é a vista principal, certo? A vista como é que eu vou dizer? Agora me fugiu. Mas é assim, isso aqui é para representar, é para dizer que no primeiro diedro a vista da direita aparece na esquerda da principal. Por exemplo, essa aqui é o lado, vamos dizer que seja o lado direito, estiver olhando, vindo do lado do papel para cá, né? Bom, depois eu volto nisso aqui. Agora, não estou sabendo bem explicar, tá? E aqui deveria estar pontilhado um desses dois aqui, creio. Enfim. Tá. Mas eu vou mostrar onde... Aqui, ó. Aqui, por exemplo, primeiro diedro. O que é a vista principal, pessoal? Pessoal, estão me ouvindo? Sim. O que é a vista principal? É a vista que mostra a maior quantidade de informações do desenho. Isso, ou é o que melhor caracteriza o desenho, né? Isso. Então, ela é a referência. Primeiro diedro. Essa aqui aparece à direita, certo? Essa vista aqui aparece à direita, então ela é a vista da esquerda, certo? Por que não é a vista da direita? Porque olhando na direita não vai ter uma aresta aqui, ó. Iria ser pontilhada. Sempre que existe uma aresta, significa o quê? Que é a representação de dois planos, vamos dizer assim, seria desse plano aqui e desse aqui. A fronteira entre os dois é essa linha aqui, ó. Certo? Então, olhando para essa vista principal,
Isso aqui, em perspectiva, ou no espaço, essa peça seria uma espécie de um L, né? De um Lzinho, uma cantoneirazinha, né? Certo? Então, essa é a vista principal. O que aparece na direita é a vista da esquerda, daqui. O que aparece embaixo da principal, também chamada aqui de vista frontal, né? É a vista superior. Então, ela aparece embaixo. Por quê? Porque no primeiro diário, ao contrário, se aparecesse em cima, era a vista de baixo. Entenderam? Então, ela aparece embaixo, é a vista de cima. O que olhando de cima, isso aqui tu vai ter um plano aqui, né? E aqui tu tem um outro plano mais elevado, ó. Então, entre os dois, é essa aresta, que corresponde justamente a essa espécie de parede aqui, ó. Certo? Então, como que é mais ou menos o que a gente mostrava lá na épora, né? Na representação das perspectivas mongianas, um objeto no espaço, né? Ele vai ter vistas, né? Tá, vai me testar, professor, mas quantas vistas precisa ter um desenho para caracterizar ele? Quem é que sabe? Quantas forem necessárias. Quantas forem necessárias. Pode que seja necessário 4 vistas? Pode. Se Pode, não né? for simétrico, ou se tiver outro detalhe Então pode. E pode um objeto ser representado por apenas 2 vistas? Pode. Pode. Quem é que dá um exemplo? Esse exemplo que está na tela pode. Se não tiver nenhum detalhe em cima, só mostra lateral. Tá, mas esse aqui está representado por 3, né? Os Sim, dois, né? Esse está por 3. Mas mas se a tem... visão superior não é tão importante. Se não tiver nenhum detalhe. Pois é. Não, mas um mais simples. Vamos dizer assim que poderia surgir alguma dúvida, né? Isso aqui até que dava. Mas um que não deixa dúvida. Maruela? Uma arruela, um cilindro, né? Acho que o mais fácil seria um cilindro, né? Um cilindro, por exemplo, né? Bastaria a vista principal e, vamos dizer assim, a vista superior, né? Certo? Então, eu vou ler isso aqui, tá? Bem rápido. Para a gente já ir lá para as figuras, tá? Para a gente treinar nas figuras. Tá, isso que a gente já viu. Aqui é mais ou menos para explicar, por exemplo, por que no primeiro diedro, que é o que a gente mais usa, né, no Brasil, inclusive, né, a vista superior aparece representada embaixo. Vamos por a vista da esquerda, vamos dizer assim, né, aparece à direita, né, e no terceiro diário é o contrário. Por exemplo, a vista da direita aparece na direita e a vista de cima aparece em cima, né? É porque a maneira com que ele é, na verdade, é a maneira com que está, por exemplo, o plano vertical e horizontal em relação ao objeto. Por isso que essas diferenças aqui, tá? Daí aqui a representação em épura, né? E aqui aquilo que eu estava tentando explicar e bem no fim não expliquei, tá? Que esse símbolo aqui significa primeiro diedro, né? Que daí fica com esse cone aqui. Na verdade, isso aqui é como se fosse um tronco de cone, né? É um tronco de cone vazado, né? Não é vazado. Aí que tá. Um desses aqui deveria ser pontilhado, porque conforme onde eu enxergo, eu não vou... ele vai me aparecer invisível, né? Então, significa o quê? Por exemplo, essa vista no primeiro diedro,
Deixa para lá. A aula que vem eu explico isso aqui. Que eu estou achando que deveria ter um pontilhado aqui num desses círculos, desses alvos aqui, sabe? Mas vamos dizer assim, com a vista lateral aqui na esquerda, né? É primeiro diedro. E com a vista lateral, aqui o perfil dele na direita é o terceiro. E aqui seria a vista de cima, né? Ou vista principal. Representação no primeiro diedro. No primeiro diedro, o objeto está entre o observador e o plano de projeção, figura 4.3, podemos verificar 3 vistas ortogonais de um mesmo objeto está disposto de modo a satisfazer a condição de paralelismo de suas faces com os 3 planos do diedro. Essas 3 vistas ortográficas habituais que garantem uma univocidade da representação do objeto são denominadas vista frontal, vista superior, vista lateral, esquerda, né? Planifica essa representação rebatendo o plano horizontal e de perfil sobre o plano vertical. O sistema de projeção no primeiro diedro é conhecido como método alemão ou método europeu. É adotado pela norma alemã DIN, né? E também pela ABNT. Aqui em primeiro diedro, tá? Aquele esquema. Vista de cima a embaixo, plano superior, né, embaixo da principal, sempre da principal parte. Como é que eu vou dizer? Sempre, ó, a vista que está, ela pode estar aqui à direita, que seria a vista lateral esquerda, né? Ela tem em comum sempre uma dimensão com a vista que está do lado, né? Certo? Então, essa altura aqui da vista, a altura da vista principal e a altura da vista lateral esquerda, né, são a mesma, né? Esse valor é em comum, né? O que muda, claro, é essa aqui. Em compensação, vou chamar aqui de profundidade, né? Ou de comprimento. Na vista superior, que está abaixo, né? Porque é primeiro diedro, se fosse no terceiro seria superior em cima, né? Ela vai ter em comum essa dimensão aqui com a vista superior, a principal com a superior. Então, o comprimento na vista principal é igual ao comprimento na vista superior. A altura na vista principal é igual à altura na vista lateral direita. Ela sempre guarda essa relação. E aqui acontece aquele chamado rebatimento aqui. Por exemplo, essa medida aqui, você vai fazendo chegando até, vamos pôr a linha de terra e fazendo esse rebatimento aqui, eu obteria largura, certo? Em casos esporádicos de peças complicadas, pode-se recorrer a mais planos de projeção para representar mais vista, por exemplo, vista frontal, vista superior, vista inferior. Aqui, vista frontal, visto que tem algum erro aqui, mas enfim. É a lateral. Aqui a vista inferior e vista lateral, vamos pôr direita aqui, né? Vista superior está aqui, né? Então, dependendo da complexidade, eu posso botar mais vistas aqui, né? Correspondente a envolver a peça em um paralelepípedo. Então, aqui, ó, como que foi feito isso aqui, né? Foi colocado os 2 planos, né? 3. Plano de perfil, plano vertical e plano horizontal, né? Então, é como se fosse uma caixa, o fundo e 2 paredes. Eu posso acrescentar mais 2 paredes aqui para rebater se eu quiser mais vistas, certo? Tem aqui um esqueminha aqui, ó. Eu fechar os 4 lados aqui como se eu botasse o objeto numa caixa, né?
O objeto fica no espaço aqui, flutuando, né? E ele é projetado contra as paredes desse, vamos supor, uma espécie de um cubo, de uma sala, né? E daí eu faria mais vista do que as tradicionais, que seriam aquelas 3, né? Eu poderia fazer 6, é isso? Quantas vistas dá para ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entenderam? Claro, se necessário. Um cilindro, por exemplo, basta 2, né? Porque, vamos dizer, um cilindro. Imagina um cilindro, né? A vista lateral de um cilindro, e não precisa ser um cilindro, eu imagino que um paralelepípedo, né? Tu mostrar a vista superior e a vista principal, não precisa mostrar nenhuma outra, né? Se a seção dele é quadrado, né? Seria o mesmo caso, né? Certo? Mas tem objetos complexos que já é necessário fazer mais. Aqui tem um exemplo, ó. Foi mostrado várias vistas, né? A projeção horizontal, vista superior ou inferior, fornece a largura da profundidade, a frontal ou vista de perfil, fornece a largura e a altura, e a vista de perfil, vista lateral direita, aqui a vista frontal, o que seria isso aqui? VP. Me perdi nas abreviações aqui. Seria posterior. Posterior, isso. Então, a vertical, vista frontal e posterior, fornece largura e altura. E de perfil, vista lateral direita e vista lateral esquerda, fornece a profundidade. Então, cada vista aqui dá uma ideia de uma dimensão, certo? Se o objeto possui faces inclinadas em relação ao plano do paralelepípedo, se o objeto possui faces inclinadas em relação aos planos do paralelepípedo de referência, que seria essa caixa aí, é necessário a representação verdadeira grandeza dessas faces. Deverão ser utilizados planos de projeção auxiliares paralelos àquelas faces rebatidas sobre os planos habituais. Então já é um caso especial, né? Eu teria que ter uma vista auxiliar, né? Caso, por exemplo, tenha uma vista inclinada e queira ver ela em verdadeira grandeza, certo? Aqui, representação no terceiro dielo, mais ou menos a mesma coisa, né? Só que daí fica a posição das vistas em relação à vista principal é direta, ou seja, se a vista é lateral direita, ela fica à direita. Se a vista é superior, ela fica em cima, né? Mais ou menos como está aqui, né? Aqui a vista, no terceiro diedro, aqui a vista principal, né? É tipo um Lzinho, né? Nossa peça. Então, a vista principal tem o perfil dele aqui, né? O formato, né? De um L, né? Daí a vista superior, que vai mostrar o que está em cima, né? Por causa da posição do objeto em relação ao plano vertical e horizontal, né? Para mim, rebater a vista superior é direto para cima, né? Porque o meu plano superior, né? O meu plano, no caso, horizontal, né? Ele fica acima, né? Então, por isso que, né? É como se eu tivesse... Imagina a mesa, né? A projeção dela lá no teto, direto. Então, a vista de cima é ficar acima da principal. E no caso, a lateral direita à direita e a lateral esquerda, se for o caso, ficaria à esquerda, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Isso aqui é o que eu estava explicando antes, né? Certo? Muito bom. A obtenção das vistas ortográficas. O objeto colocado no interior do retângulo para obter suas vistas. A vista de frente deve ser a principal. Esta vista
comanda a posição das demais. Significa o que eu projeto. Então, como eu falei, sempre uma das dimensões vai ser em comum com a próxima vista, né? É conveniente que se faça uma análise do objeto como de escolher a melhor posição para a vista de frente, ou a principal, né? Então, seria aquele que melhor caracteriza, que dá mais detalhes, né? A escolha da vista de frente, né, ou principal, deve ser aquela que mostra a forma mais característica do objeto, aquela que indica a posição de trabalho do objeto, né, ou seja, como ele é encontrado isoladamente ou em conjunto. Aqui fica 2, letra C aqui. Se o critério anterior for insuficiente, escolhe-se a posição que mostre a maior dimensão do objeto e possibilita o menor número de linhas visíveis do que as outras. Vamos dizer que tu não sabe o que é o objeto e tu vai fazer uma representação, né? Tu não sabe, por exemplo, como que ele monta, como que ele trabalha, então tu vai escolher aquela que dá menor número de arestas ocultas, né? Para quem não sabe, arestas ocultas são representações pontilhadas de quando aresta, eu sei que ela existe, mas ela fica no plano que fica atrás de mim, né? Eu não consigo ver, como no caso. Não é o caso aqui, tá? Mas vamos supor que eu quisesse fazer aqui nessa projeção, no primeiro diedro aqui. Aqui eu mostrei a vista lateral esquerda, eu quisesse mostrar a vista lateral direita, ou seja, essa vista, esse plano aqui assim, né? Aí ela ia ser semelhante, né? Só que ela ia aparecer essa linha aqui pontilhada, porque olhando daqui, né? Daqui para lá, eu não enxergo essa aresta aqui, que seria a fronteira entre esse plano vertical e esse horizontal aqui, né? Como eu não enxergo, eu ia fazer ela pontilhada. Ela é uma aresta oculta, certo? Então, se eu não sei como que o objeto trabalha, né? Eu vou escolher como vista de frente ou vista principal aquela que tem menos linhas ocultas, menos arestas ocultas. Esse é vamos dizer, um critério da escolha da vista principal. Certo? Aqui um exemplo, né? Aparece um objeto em perspectiva isométrica aqui, certo? E aqui as vistas, tá? Vamos dar uma analisadinha nesse objeto aqui. Para obter as vistas de um objeto inicialmente, são comparadas as dimensões de largura, altura e profundidade para escolha da posição vertical ou horizontal do papel. Efetua-se, então, a apresentação das vistas necessárias do objeto de acordo com suas dimensões. Qual que eu vou escolher como vista principal? Aquela que melhor caracteriza, né? No meu entender, seria essa aqui, né? Essa face aqui que vai ser representada na vista principal, né? Que dá o formato dele. Essa aqui mais a profundidade, né? Então, veja, essa é a vista principal. Eu ia perguntar em que dia, mas está escrito aqui, é no primeiro, né? Então, que vista é essa aqui? Pessoal? Estão vendo o cursor aqui? É o quê? Superior. Inferior ou superior? Superior. Superior. Superior por quê? Que tá vendo de cima. Tá vendo de cima ali, ó. Porque o primeiro diedro está embaixo. Está projetado. Exatamente. Tu pode ter várias justificativas, né? Porque é o que eu enxergo olhando de cima, né? Certo? Um quadrado aqui e um quadrado aqui, né? Esse quadrado representando esse plano horizontal, né? E esse outro quadrado, o plano inclinado. Ou eu posso dizer assim, não. Como eu sei que ela está no primeiro diedro, eu sei que essa aqui é inferior, é superior, porque ela está abaixo da vista principal, né? Certo? Tem as duas coisas. E essa vista aqui, o que que é? Lateral Frontal. direita. Como é que eu sei que é lateral direita? Porque está à esquerda da vista principal.
porque ela está à esquerda da vista principal. Ou também porque, olhando aqui assim, né? Olhando, né? Ó, vejam que ela tem essa parte aqui, né? Corresponde a essa face aqui, né? De 20 por 40 aqui, ó, né? Olhando no espaço aqui, né? A perspectiva isométrica. E esse quadrado aqui, que, vamos dizer, esse retângulo aqui que não está em verdadeira grandeza, por quê? Porque essa medida aqui, ó, não é exatamente essa aqui que está inclinada, né? Então, tem essa aresta dividindo esses dois planos aqui, né? Então, obviamente que se aqui é a minha vista de frente, essa aqui está à direita, né? Aqui é a minha vista, está vendo a flecha aqui, né? Então, está à direita, então aqui tem que ser representada à esquerda, certo? Então, por essas duas conclusões, por essas duas, vamos supor, lógicas, né? Eu chego a essa conclusão. Então, se o plano de projeção é o primeiro, né? Ou seja, está no primeiro diedro, tudo que está em cima equivale à vista... tudo que está embaixo equivale à vista superior. Se fosse o contrário, também valeria, né? Se eu tivesse uma outra vista aqui, ó, ia corresponder à vista de baixo. Vocês notaram que aqui até agora não apareceu a linha pontilhada, né? Certo? Veja que aqui a escolha, dentre outras, a escolha da vista principal resultou no menor número de linhas ocultas possíveis, né? Se eu fosse representar aqui, por exemplo, ó, uma vista lateral esquerda, aqui à direita do objeto, ia aparecer aresta oculta ou não? Sim. 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 E se eu fosse representar lá em cima a vista inferior? Sim. Também. Também. Vejo que do jeito que foi escolhida a vista principal aí, não aparece, né? Então foi corretamente escolhida, né? Como vista principal. Certo? Tá. Existe exceção? Claro que existe. Vamos dizer que a posição de trabalho da peça não é essa. Eu vou colocar, vamos dizer assim, na posição de trabalho. Certo? Então, para obter vistas de um objeto, inicialmente são comparadas as dimensões, largura, altura e profundidade para a escolha da posição vertical e horizontal do papel. Eu tinha lido isso aqui. Efetua-se a representação das vistas necessárias do objeto de acordo com suas dimensões. O objeto representado na figura 4.9 possui uma face que não é paralela a nenhum dos planos de referência. E é essa aqui, né? 4.9. Essa aqui. Que é essa aqui, né? Ela não é paralela, né? É uma face inclinada. Portanto, sua vista não aparece em verdadeira grandeza. Os objetos agora estão sendo representados apenas no primeiro diedro. Em geometria descritiva, constroem-se figuras por ponto, né? Ponto a ponto, em função das perspectivas coordenadas, abscissa, afastamento e cota, referidos nos planos de projeção. Em desenho técnico, devido à regularidade dos objetos habitualmente representados, utiliza-se para construir as vistas suas próprias dimensões, tomadas paralelamente aos planos de projeção e dando como referência as faces ou eixos de simetria do próprio objeto. Certo? Aqui, por exemplo, uma perspectiva isométrica, né? Foi escolhida essa aqui como vista principal, vejam. Né? E aqui em primeiro diedro, então, vista lateral esquerda à direita e vista lateral direita à esquerda, né? Vista lateral direita à esquerda e vista superior abaixo da principal. Essa é a principal, vejam. Olhando daqui, né? Pessoal, alguém tem dúvida nesse lance de vistas? É como se eu me posicionasse na frente da face, né? E ia imaginar o que eu estou vendo, né? Vejo aqui, por exemplo, essa aqui, que eu escolhi como vista principal, né? Então, essa face aqui, eu vou ficar de frente para ela e vou enxergar isso aqui, ó. Apenas dois planos, esse aqui, né?
e esse aqui. Obviamente que esse plano aqui eu não vou enxergar porque ele é perpendicular, né? Ele ficaria paralelo ao meu, vamos dizer assim, ao meu olhar, né? Então, não vou enxergar. Né? Vou enxergar essa parte aqui e essa aqui. Certo? Tem alguma parte que não está em verdadeira grandeza aqui nessa vista principal? O que é verdadeira grandeza? É quando que, na realidade, por exemplo, essa distância que eu enxergo até aqui, se eu medir, é a mesma distância que existe no objeto real, né? No caso aqui é 16, 15, sei lá. Então, nesse caso aqui, tá tudo em verdadeira grandeza. Ó. Quando que não vai ter? Quando tiver um plano inclinado. Por exemplo, uma face que não está em verdadeira grandeza. Aqui, né? Essa face aqui, ó, representada aqui na vista lateral direita, né? Da direita do objeto. Essa dimensão aqui não está em verdadeira grandeza aqui, ó. Está mais curta, né? Ela está mais curta, certo? O que é isso aqui? Tanto na obtenção de vista, os contornos e arestas visíveis são desenhados com linha contínua e larga. As arestas e contornos que não podem ser vistas da posição ocupada pelo observador por estarem ocultas pelas partes que ficam à frente são representados por linhas tracejadas, largas ou estreitas. Com a utilização de linha tracejada para arestas invisíveis, evita-se normalmente com essa convenção a necessidade da representação de duas vistas opostas do mesmo contorno, quando o objeto não for simétrico. As linhas de centro são eixos de simetria que posicionam o centro do furo ou detalhes com simetria radial. Eles são representados pelo tipo traço ponto estreito. Não é o caso aqui, né? Aqui, tá vendo as arestas? Aqui começa a aparecer a aresta oculta, né? Por exemplo, essa é a vista principal, ó. Ele escolheu essa aqui. Então, é a que fica no centro, né? Se perguntar qual dessas três é a principal, é essa aqui, né? Essa foi escolhida essa aqui, ó. Então aparece esse plano aqui, esses dois planos aqui e um central aqui assim, certo? Bom, aí eu tenho a principal, à minha direita vai estar a vista lateral esquerda e embaixo a vista superior. A vista superior não aparece nenhuma aresta oculta, vejam, né? São dois planos aqui, ó, e aparecem aqui essas duas regiões, né? Essa aqui toda interligada, porque é justamente como se fosse um H aqui, né? E um plano superior essa outra aqui, né? Como tem diferença de plano, obviamente vai ter aresta, né? Divide as faces. Por que essa vista lateral esquerda, né? Da direita, da principal, por que ela tem uma linha pontilhada aqui? Cara, essa tá oculta pela... Seria Tem aquela abertura oculta ali. aqui, né? É. Aqui parece que está faltando uma aresta, tá? Uma linha aqui, ó. Estão vendo, ó? Tá faltando uma linha aqui. Acho que está perdida ali, ó. Essa linha é aqui assim, ó. Certo? Então, essa linha pontilhada representa esse plano aqui, ó. Essas arestas aqui. Né? Uma que estaria que não enxerga mesmo, aqui assim, né? E outra aqui. Certo? A expressão da vista, a representação da vista oposta a uma vista habitual é necessária quando a quantidade e complexidade dos detalhes invisíveis e suas coincidências parcial com linhas visíveis impedem uma fácil identificação dos mesmos. Então, às vezes, tem que ter uma outra vista. Análise da forma dos objetos. Todos os objetos podem ser considerados como compostos desse. Então, número 5 ali, análise da forma do objeto. Um objeto pode ser a composição de vários objetos. Por exemplo, esse aqui seria
como se fosse um empilhamento de, vamos dizer, de paralelepípedos, né? Um aqui, né? Então, por mais complexo que seja uma figura, eu posso desmembrar ela, como se fosse um Lego, né? Como que é um Lego? É uma montagem de pequenos paralelepípedos, né? Encaixado um no outro, posso fazer figuras diversas, né? Então, todos os objetos podem ser considerados como compostos de sólidos geométricos elementares, tais como prismas, cilindros, cones, utilizados de maneira positiva, adicionada ou negativa, subtraídos, né? Então, aqui adicionando, né, várias figuras, né, como um cilindro, um cubo e um... Como que se chama essa figura aqui? É um paralelepípedo, né? Isso aqui seria o quê? Um hexaedro, né? Um cubo é um hexaedro regular, que todas as faces iguais, né? Aqui um hexaedro que não é regular, juntou com o cilindro, faz essa figura. Aqui seria por adição, né? Aqui por subtração. Seria, vamos dizer, um hexaedro, né? Uma figura como se fosse esse aqui, um paralelepípedo, onde é retirado um meio cilindro e depois mais 2 cilindros, né? Seria por subtração. Aqui tem umas regrinhas, né? Regra do alinhamento, regra da figura contígua e regra da configuração. Aqui mais é um... Eu já quero direto, porque como já tem pouco tempo, vamos... Depois vocês leem um pouco essas... Vamos para essa análise aqui já. Deixa eu ver que hora é. Está quase terminando a aula. Tempo, né? Olhando aqui, tá? Qual que é o exercício? Depois, claro, eu vou dar aquela lista de exercício lá. O que tem? Numera as projeções ortogonais correspondentes a cada perspectiva. Então, eu tenho que achar aqui a letra A, qual que é, né? A letra B e a letra C. É isso? Onde que estaria a letra A aí? Seria do superior direito, da direita. Aqui? Não, da outro quadrado. Aqui? Sim. Todo mundo concorda? Não. Sim. Eu acho que sim, né? Sim. Sim, ó, escolheu essa aqui como principal, onde está o cursor, né? Sim. Ah, tá. Sim. Aí da direita é o primeiro diedro, né? Da direita e da esquerda vai ser quase que igual, né? Vai ser, olhando de lá, aqui uma espécie de um Lzinho, né? E olhando de cima, um T, né? Todo mundo pegou isso aqui, pessoal? Sim. Vamos ver essa letra C aqui, onde que dá para... Vamos tentar encontrar ela, né? Na primeira da segunda fileira. Aqui? A primeira da segunda fileira é essa. Não, a outra que estava antes. Essa? Isso. Faz sentido, né? Você escolheu essa aqui como principal, né? Não essa. Essa face aqui, certo? Isso. Uhum. Essa a principal, né? Olhando de cima, aqui, né? Isso. Olhando de lado, isso aqui, ó.
Todo mundo concorda? Vamos ver a letra D, então, que é mais fácil. Letra D é um Lzinho com uma parte circular e um furo, né? Seria essa aqui, né? Concordam? Letra D Sim. aqui, né? Foi escolhida como vista principal essa aqui. Depois a gente vai ver que existem umas linhas, né? Por exemplo, que vão nos dizer, olhando aqui, que essa parte aqui é circular ou não, ó, que é as linhas de centro aqui não foi colocada, né? Só foi colocada, claro, porque a gente não chegou lá ainda. Só foi colocada a tracejada, né? Como linha oculta, né? Daí, por exemplo, aqui oculta, ó, a parte de dentro do furo, né? Veja, por isso que aparecem essas duas pontilhadas aqui, porque é oculta, né? Olhando aqui, né? Ó, que essa vista aqui, né? O exercício era colocar a letra D aqui, né? Para mostrar, né? Daí, por exemplo, onde é que eu sei a altura dessa parte aqui, do tipo esse pezinho aqui, né? Vai ser nessa parte aqui, ó, da vista principal e também da vista, vamos dizer assim, lateral direita, né? Tá à esquerda do desenho, aqui é a vista lateral direita, certo? Vamos ver se tem mais outro desse. Aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, tá? E vai ficando um pouquinho mais complexo, né? Qual é que outra que dá para dizer que é bem fácil de achar? Essa aqui, eu acho que aqui, concordam? Essa aqui. A letra I aqui. Sim. É, né? Deve ser. Porque tem essa parte aqui, né? É. Lateral. Aí foi achada essa aqui como principal, aí tem umas arestas ocultas por causa dessas cavidades ali, né? Certo? Qual outra que está na cara? Essa aqui deve ser bem fácil, ó. Essa aqui é L, na verdade, essa aqui que é I. Onde que estaria essa L aqui? Segunda da direita, isso. Né? Aqui é isso aqui no CAD depois, lá no Solid, é bem fácil de fazer, tá? Tu já vai lá, modela o desenho, né? Faz ele em 3D, que a gente chama daí de modelo, né? O nome certo é modelo, daí não é um desenho. Aí você faz a folha de 2D, que seria o desenho. Aí você pode botar a perspectiva e depois as vistas, né? As 3 vistas principais, que a gente chama de ortogonais, né? E aí, conforme tu consegue visualizar bem isso aqui, brincando com aquela parte aí de acrescentar as vistas, né? Aqui já é um pouquinho mais complicado, né? Tem que usar um pouco a imaginação. Aqui, identifica a vista de frente. Ó, identifica a vista de frente, a vista superior, a vista lateral esquerda e a vista lateral direita nas projeções. Aqui tem que marcar de frente, por isso tem um F aqui, estão vendo? Ó? Tem que marcar qual que é a vista de frente aqui. Essa aqui, né? Qual delas que seria aqui? Essa aqui, né? Sim, é a menor. Essa aqui, né? Entenderam? Vamos ver essa aqui, a vista lateral direita. A segunda? A segunda? É, a segunda, né? Essa aqui é a vista frontal. A vista frontal. Qual que seria? A última? Aqui? É. Eu acho que não. Não? Eu não consigo ver direito, professor. Tá muito pequeno, mesmo. Vamos botar assim. Não. Só deixa eu tirar isso daqui desse. Que ela fecha um quadrado na vista. Acho que é a primeira imagem. Primeira. Não, mas ela tem um degrau aqui, ó. É a primeira que daí tem o degrau, tem que ser pontilhado.
É a última. É a última, É a sim. última, porque É ela a tem uma última, diferença, sim. tem essa diferença desses dois planos aqui, e essa primeira não aparece, é chata em cima, ela não é, ela tem dois planos, tem esse É, aqui, e a terceira, ela aparece aquele quadradinho final que tem esse. na Aqui, ela coisa. isso aqui não tem nela, né? É. É essa aqui mesmo. Hum. E agora a superior para essa aqui. Eu acho que é essa, né? É a terceira. Que daí para essa aqui. Isso. Ela tem o detalhe da parte lá e em cima. Aqui, né? Isso. Pessoal, daí, assim, Vão dizer, professor, mas tá botando um monte de exercício, tá não sei o quê. Não vou dizer que seja obrigatório fazer 100%, tá? Mas pelo menos, sei lá, fazer 70%, pelo menos, né? Porque não tem outro jeito, né? Seria, tipo, enganar vocês e dizer, não, pessoal, o desenho é tão fácil que basta a gente acompanhar ali a apresentação, vai aprender. Não é verdade, né? Desenho tem que praticar. Então, por isso que é importante fazer os exercícios. Se a gente tivesse aí na sala, seria mais fácil, né? Mas, infelizmente, aí, por causa da pandemia, a gente não pode, né? Ah, tem um monte de coisa para ler aqui no chat, não vi, tem 21 conversas, vamos ver. Ô, professor, a gente mandou o link ali num grupo do WhatsApp que a gente fez da disciplina. Então, se o senhor quiser ingressar ali, para a gente sanar algumas dúvidas, alguma coisa sobre exercício, alguma coisa assim. Seria esse aqui? Tá, como é que eu vou ter que copiar daqui, então? Só abre no navegador pelo WhatsApp Web. É, só clica em cima que ele já vai abrir direto no computador. Não vai abrir. Eu O teria que... professor nunca Tem o colocou o WhatsApp WhatsApp web ali. Sim, coloquei, mas o meu celular é assim, ó. Quando enche a memória dele, ele para de funcionar a câmera, aí não consigo fazer isso. Ah, E daí demora um tempo para voltar. Eu mesmo que eu vou lá e tiro o vídeo do WhatsApp, essas então coisas. coloca o teu número que alguém te adiciona depois aqui. Coloca o teu número no chat. Aqui tem um monte já de grupo do WhatsApp 96 aqui. Vai travar tudo o celular do professor agora. É. De quando em quando tem que deletar, né? Limpar as coisas, porque senão meu celular é o que eu peguei da minha mulher, que ela compra nova e me dá o velho para mim, né? Ah, mas daí não vai, né? Ah, claro, daí não dá. Aí não dá, né? E aí ele é bem fracote, né? Como é que é o Grand Prime? Foi um celular ruim que lançaram, o tal de Grand Prime Duo. É verdade. É um celular bem fraco. Eu tinha como é que é não era um o J5, eu acho que é. Só que estava muito antigo, né? Mas ele era muito mais rápido que esse dela, que era mais novo. Tá bom, pessoal? Eu acho que por hoje era isso. Daí na semana que vem a gente vai ver o quê? Deixa eu ver. Dimensionamento, tá? Seria como que a gente coloca as medidas, né? Faz a cotagem. Como que coloca aquelas medidas dentro do desenho, né? Tem as vistas, né? Existem regras, por exemplo, para te colocar de maneira correta, né? Por exemplo, tu não pode cotar, a não ser que seja absolutamente necessário, cotar uma medida representada por uma aresta oculta, por exemplo, pontilhada, né? Tu não pode cotar, né?
Tu não pode fazer a linha de cota coincidir com uma linha de centro, por exemplo, que representa uma circunferência, né? Notem que em circunferência não tem sempre a linha que representa a circunferência, uma espécie de um alvo, não é? Eu não posso usar para cotar o diâmetro em cima, eu tenho que usar 45 graus. São regras que estão determinadas na norma, certo? Então, isso que a gente vai ver, e eu acho que a gente vai ver também vistas isométricas, né? Como que faz aquilo que a gente mostra seguido ali, que é, isso aqui é perspectiva, né? Perspectiva isométrica, por exemplo. Né? Certo? Tem a isométrica a 30 graus, a 45, a cavalheira, né? Esse tipo de coisa a gente vai ver na aula que vem. Aí assim que o professor, acho que ele me falou dia 6, que vai ter as licenças para o Solid, né? Professor Jason. E daí a gente tem que passar as instruções para como baixar, né? Para cada um poder usar. Mas tudo isso aqui que a gente está aprendendo aqui, depois quando a gente estiver lá já usando o SolidWorks, né? Vai ser bem tranquilo de revisar. Daí a gente vai fazer tal coisa, lembra que a gente falou isso aqui lá na aula, tal. Vai estar fazendo uma vista auxiliar, vai estar fazendo um corte, que a gente também vai ver, né? O que são os cortes, provavelmente na aula, seria na última aula antes da gente começar no CAD, né? Seria ver essa parte de vista em corte, por exemplo, né? Fazer vista auxiliar, que é aquela que, por exemplo, eu pego um plano que não está em verdadeira grandeza e coloco ele em verdadeira grandeza. Isso aí é um exercício bom de fazer, bom, pelo menos interessante, né? Em geometria descritiva dava um trabalhão, né? Tu colocava a vista que tá em não está em verdadeira grandeza, né? Está deformada, colocava ela em verdadeira grandeza, em compensação deformava todo o resto do desenho, né? Bom, então tá, pessoal. Obrigado aí pela presença. Daí Valeu, então, professor. Me adiciona no WhatsApp aí, qualquer coisa aí. A gente tenta tirar a dúvida. Valeu, então, professor. Valeu, professor. Boa noite. Até semana que vem. Até.